Sejam muito bem-vindas ao nosso estudo no livro de Gênesis. Eu estou realmente feliz por caminharmos juntas por esse livro tão importante das Escrituras. Eu sou Fabiana e eu vou ter o privilégio de estar com vocês ao longo dessa jornada. Essa série foi preparada com muito carinho e debaixo de muitas orações. Você vai ter acesso a exposições bíblicas comigo, também vai ter acesso às principais doutrinas de Gênesis com a Débora e um conteúdo lindo sobre discipulado familiar para aplicar a Gênesis na sua família com a Aninha. Tudo isso vai ser colocado nas nossas plataformas digitais ao longo das semanas. No final desse vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre os recursos que a gente preparou para te ajudar a mergulhar profundamente na palavra. Agora deixa eu te contar uma história. Circula entre os missionários a história sobre um mangá japonês, criado para contar a história de Jesus. Dizem que por um tempo as pessoas liam sobre Cristo, sua morte e ressurreição, mas elas compreendiam poucas coisas ali, faziam poucas conexões, elas não compreendiam de fato o evangelho. Então os criadores daquele mangá decidiram voltar atrás e acrescentar algo que para eles antes parecia desnecessário. A criação do mundo, a queda do homem, o início da história. E surpreendentemente foi quando as pessoas começaram a converter, porque tudo passou a fazer sentido. Bom, se essa história é real eu não sei, mas ela revela algo profundamente verdadeiro sobre a forma como Deus escolheu se revelar nas Escrituras. O Evangelho ele não começa na cruz, ele começa em Gênesis. Começa com um Deus eterno que cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Começa com um jardim, com um homem e uma mulher feitos à imagem de Deus. Com um mundo sem morte, sem culpa, sem medo, sem vergonha. E então com uma queda que rasga a criação inteira. Sem tudo isso, a gente não entende a necessidade de um Salvador. Talvez seja por isso que quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, lá em Atos, no capítulo 17, e ele vai pregar para gentios, pessoas que não conheciam as Escrituras profundamente, ele não começa dizendo, Jesus morreu por vocês. Ele começa dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Paulo começa do princípio, e ele explica a criação, queda, e então ele apresenta as boas novas da redenção em Cristo. Porque antes de anunciar a salvação, é preciso entender do que precisamos ser salvos. Antes de falar da cruz, é preciso entender a queda. Antes de falar do novo Adão, é preciso conhecer o primeiro. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos estudar não apenas o começo da Bíblia, a gente vai estudar o fundamento de toda a história da redenção. Em Gênesis, a gente vai ver o caráter de Deus, a origem do pecado, a dignidade humana, a promessa da redenção e os primeiros ecos do Evangelho que vão atravessar todas as páginas da Escritura até encontrarem seu cumprimento perfeito em Cristo. A gente vai mostrar que a Bíblia não é só uma coleção de histórias soltas, ela é uma única história. E Gênesis é onde essa história começa. E por mais que você possa pensar, ai, mas eu já ouvi tanto sobre Adão, Eva, Noé, Abraão, eu quero te dizer que Gênesis não é apenas um livro de historinhas conhecidas. E muito menos é um conteúdo lúdico para ensinar crianças na EBD infantil. Gênesis é fundamento. E ao longo desse estudo eu espero que o Senhor abra nossos olhos para que a gente perceba isso. É o começo da grande história da redenção. É justamente em Gênesis que começamos a entender quem Deus é, quem nós somos, o que aconteceu com o mundo, por que existe dor, por que existe morte, por que a gente precisa desesperadamente de redenção. E para começarmos a nossa jornada, aqui no Ovelha Peregrina, a gente tem um lema. Um texto sem contexto é um pretexto. Um pretexto para a gente desviar o foco de Deus e colocar em nós mesmas. Um pretexto para transformarmos promessas específicas em frases motivacionais. Um pretexto para a gente ler a Bíblia apenas como um manual de autoajuda. Um pretexto para a gente tentar moldar Deus à nossa imagem, ao invés de sermos conformadas à imagem de Cristo. Então é isso que a gente vai fazer agora, começar pelo contexto. Porque aprender a estudar a Bíblia também envolve aprender a fazer perguntas ao texto, a observar o texto, a interpretar o texto da forma adequada. E é fundamental no início que a gente se familiarize com quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por qual motivo escreveu e o que aqueles primeiros leitores precisavam compreender. É como receber o envelope de uma carta. Você não pega o envelope, sai abrindo e começa a ler sem observar nada. Quando eu pego uma correspondência na minha caixinha de correios, por exemplo, eu primeiro olho o envelope e vejo
quem escreveu isso, para quem foi escrito, qual é o propósito, é uma conta, é uma propaganda, é uma carta de um amigo? E nós devemos fazer o mesmo com a Bíblia. Porque a Bíblia não caiu pronta do céu, organizada em português, sem capítulos, versículos para leitoras modernas. Ela foi escrita para pessoas reais, em lugares reais, para um povo específico, em contextos específicos da história. E entender isso não torna a Bíblia menos espiritual. Na verdade, torna a leitura ainda mais profunda. Então hoje, antes de mergulharmos no texto em si, a gente vai abrir o envelope. Então pega o seu marcador, se você não baixou ainda, vai lá no Instagram e pega. E a gente vai fazer a primeira pergunta e você preenche ao longo do vídeo. E a primeira pergunta que a gente faz é quem escreveu. No caso, quem escreveu Gênesis? E conhecer o autor do livro que a gente está estudando é mais importante do que a gente pode imaginar. Porque muitas vezes a gente abre Gênesis e pensa, em criação, jardim, dilúvio, patriarcas. Mas a gente se esquece de que existe um autor humano divinamente inspirado conduzindo toda essa narrativa. E o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Ele escreve não apenas Gênesis, mas todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Torá ou livros da lei. E a gente sabe disso porque um dos nossos pressupostos aqui é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a gente tem não apenas autores do Antigo Testamento, mas autores do Novo Testamento, citando Moisés como o autor do livro da lei, da Torá. A gente lê, por exemplo, em Josué, no capítulo 8, verso 34. Depois disso, Josué leu todas as palavras da lei, conforme tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. A gente lê também em Esdras, capítulo 7, verso 6, que diz que Esdras era versado na lei de Moisés, lei dada pelo Senhor. Então, os livros históricos citam a lei de Moisés, os profetas reconhecem a autoridade mosaica e o povo de Israel preserva essa compreensão. Mas não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós também temos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus falando da lei de Moisés. Em Lucas, no capítulo 24, verso 44, o Senhor Jesus diz que Moisés é o autor do livro da lei. E em João, no capítulo 5, ele diz também, não sei se você lembra, mas diz: porque se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim. Por quê? Porque ele escreveu a respeito de mim. E esse texto em João é especialmente importante porque Jesus não apenas associa a lei a Moisés, mas ele afirma que Moisés escreveu apontando para ele. E o fato de Moisés ser o autor desses livros muda muita coisa na maneira como a gente lê o texto. Porque Moisés não escreveu como alguém distante da realidade daquele povo. Ele escreve como pastor, líder e mediador de Israel. A gente está falando do homem que Deus usou para libertar o povo do Egito. O homem que subiu o Sinai, o homem que recebeu a lei. O homem que caminhou 40 anos no deserto, ao lado de uma geração cansada, murmuradora, difícil e frequentemente inclinada à incredulidade. E é justamente durante esse período no deserto que Moisés escreve não apenas Gênesis, mas todo o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais profundo e pastoral. Porque depois de caminhar 40 anos com aquele povo, Moisés sabia que não entraria na terra prometida com eles. Lembra lá em Números, no capítulo 20? A gente vê ali um dos momentos mais dolorosos da trajetória de Moisés. É o episódio lá em Meribá. Ali Moisés acaba agindo de forma precipitada diante da ordem de Deus. O Senhor havia dito a ele para que ele apenas falasse à rocha, mas ele foi tomado ali pela pressão, pela indignação, e Moisés fere a rocha diante do povo. E ali Deus deixa claro que haveriam consequências daquela atitude. Por causa disso, Moisés teria um privilégio, mas ao mesmo tempo teria uma dor profunda. Ele poderia contemplar a terra prometida de longe como privilégio, mas ele não pisaria nela. Então, imagine o peso dessas palavras. Moisés escreve para um povo que vai continuar a caminhada sem ele. E, de certa forma, ao escrever, ele está ajudando a Israel a se lembrar de quem eles são, de onde aquele povo veio, a quem eles pertenciam, para onde eles estavam indo, para o que eles foram chamados. Ele desejava que aquele povo entendesse que a sua identidade não começou no Egito, nem no deserto. As suas raízes estavam na promessa de Deus e os seus propósitos estavam ligados à aliança do Senhor. Pronto. Agora que a gente sabe quem é o autor, vamos para a próxima pergunta. Para quem Moisés escreveu? A audiência. Para quem ele escreveu? O que ele desejava também comunicar a esse povo? E aqui tem algo que é muito importante que a gente precisa manter em mente ao estudar qualquer livro da Bíblia. Primeiro, a Bíblia foi escrita para eles primeiro e não para nós.
Isso significa que antes da gente aplicar o texto à nossa realidade, a gente precisa entender como é que aqueles primeiros ouvintes receberam aquela mensagem. Então, quem eram essas pessoas? O que elas estavam vivendo? Quais eram os medos e desafios que elas carregavam? Que tipo de cultura moldava a sua visão de mundo? O que Deus estava ensinando aquele povo naquele momento da história? Porque quanto mais a gente entende o contexto original, mais profundamente a gente consegue enxergar a beleza e a intenção da revelação de Deus. E eu te convido, por um momento, a pensar na audiência de Moisés. Porque Moisés, ele não escreve no vazio. Ele está escrevendo para aquele povo do Êxodo, um povo recém-saído do Egito. E a gente precisa parar por um momento para pensar no que isso significa. Porque Israel havia vivido mais de 400 anos como escravos no Egito. 400 anos cercados por uma cultura pagã. 400 anos vivendo idolatria, falsos deuses, magia, culto à criação, perversão moral, opressão, violência, espiritualidade distorcida. Eles haviam crescido em uma terra onde praticamente tudo comunicava uma visão errada sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. O Egito possuía incontáveis deuses. Deus do sol, do rio, da fertilidade, da morte, dos animais, do céu, da terra. Tudo era divinizado, inclusive a figura do faraó. Ele afirmava que ele tinha uma autoridade divina. E aí, de repente, aquele povo é arrancado daquele ambiente. E a gente sabe que tirar um povo do Egito é uma coisa, mas tirar o Egito do coração do povo é outra coisa. Porque a escravidão não é apenas física. Existe também uma escravidão da mente, dos afetos, da adoração. Então imagine esse povo, eles saem do Egito sem uma identidade firmada, sem uma compreensão profunda de quem Deus é, sem uma estrutura moral sólida para entender santidade, verdade, pecado, adoração, relacionamento, justiça e até humanidade. E agora eles estão prestes a entrar em Canaã. E olha isso. Às vezes, quando a gente pensa em Terra Prometida, a gente imagina algo paradisíaco, perfeito. Mas Canaã não era espiritualmente neutra, muito pelo contrário. Se você for a Levítico e ler os capítulos 18 e 19, você vai perceber o quanto Canaã era marcada por idolatria extrema, por cultos pagãos profundamente perversos. Sacrifícios de crianças, imoralidade ritual, fertilidade associada à prostituição cultual, violência espiritualizada. E amarrado a tudo isso, a gente precisa se lembrar de que Canaã também era atraente aos olhos humanos. Era uma terra com uma agricultura, de certa forma, desenvolvida, com cidades mais estruturadas, com riquezas, com aparência de prosperidade. O que era muito diferente da realidade de um povo que havia passado 40 anos vivendo em tendas no deserto. Então Canaã oferecia prazeres misturados com espiritualidade. Conforto unido à idolatria. Então, era uma cultura que prometia abundância, mas sem santidade. A adoração sem submissão ao verdadeiro Deus. Então, perceba a urgência disso tudo. Moisés sabe que aquele povo está entrando em um ambiente cheio de vozes concorrentes. E é exatamente por isso que ele escreve Gênesis. O povo precisava conhecer Deus. Precisava aprender quem criou todas as coisas. Quem é que define bem e mal. O que significa ser humano. Qual é o seu valor e o seu propósito? Por que o mundo está quebrado? Por que existe morte? Por que o coração humano é tão inclinado ao pecado? A quem eles pertenciam de fato? Então, Gênesis funciona quase como uma reconstrução da cosmovisão daquele povo. Moisés está ali ensinando Israel a enxergar o mundo de forma correta. É como se ele estivesse dizendo: vocês viveram tantos séculos ouvindo mentiras sobre Deus, agora vocês precisam aprender a verdade. Agora, um parênteses aqui. Sejamos honestas. Isso não é tão distante de nós, é? Porque nós também vivemos cercadas por narrativas formadoras. Todos os dias nós somos discipuladas por alguma coisa, redes sociais, cultura, entretenimento, ideologias, desejos do coração e até pela opinião dos outros. E o mundo constantemente tenta redefinir a verdade. Qual que é a nossa identidade, o que é liberdade, felicidade, o padrão de moralidade e até qual é o nosso propósito. E eu acho que é exatamente por isso que Gênesis continua sendo tão necessário. Porque esse livro nos leva de volta ao fundamento, de volta ao começo, de volta ao Deus que define a realidade. E olha que interessante. Moisés não está apenas transmitindo informação teológica para Israel.
ele está preparando o coração daquele povo para permanecer fiel em uma terra cheia de idolatria, prazeres, seduções, falsos deuses. Preparando aquele povo para permanecer fiel, mesmo em uma terra onde absolutamente tudo convidaria a se afastar do Senhor. E Moisés conduz esse povo à obediência da forma mais bela e profunda possível, apresentando a eles quem Deus é. Porque a verdadeira obediência brota da contemplação de quem Deus é. Conhecer a Deus nos conduz a uma obediência que nasce do amor. Relacionamento com Deus nunca começa meramente em comportamento. Começa em conhecer o Senhor. E isso também redefine completamente a maneira como nós enxergamos obediência. Porque obediência bíblica nasce da contemplação. Quanto mais enxergamos quem Deus é, mais todas as outras coisas começam a encontrar o seu lugar correto. E isso nos ajuda a pensar no que significa de fato conhecer a Deus. Porque para nossa mente ocidental, profundamente moldada pelo pensamento greco-romano, conhecer muitas vezes significa apenas compreender intelectualmente alguma coisa, reproduzir uma ideia na mente ou acumular informações, né? Mas na linguagem bíblica, conhecer é muito mais profundo. Conhecer envolve consciência, relacionamento, comunhão, aliança. Conhecer é caminhar com alguém, é experimentar, é amar. Por isso, Moisés escreve não apenas Gênesis, mas todo o Pentateuco, apresentando esse Deus soberano e maravilhoso que se revela e se relaciona com seres humanos comuns, no meio da vida comum. E isso é lindo. Porque o ambiente principal da revelação de Deus não é uma sala de aula, é um pacto. Deus se revela enquanto Ele conduz, corrige, sustenta, alimenta, disciplina e habita com o seu povo. Gênesis não foi escrito para satisfazer mera curiosidade intelectual. Foi escrito para formar um povo que precisaria aprender em meio a uma cultura corrompida quem Deus é, quem eles eram e a que história pertenciam. E de certa forma, é exatamente isso que a palavra continua fazendo com a gente hoje. A palavra nos chama a conhecer a Deus, a amá-lo e nos prepara para viver em um mundo caído, sem que nós sejamos moldadas por ele. A palavra sustenta a nossa fé em meio às seduções desse século. Ela nos relembra continuamente quem Deus é e quem nós somos diante dele. Bom, outra coisa importante para a gente considerar aqui sobre a audiência de Moisés é que muitas vezes nós, leitoras modernas, a gente lê Gênesis já conhecendo o final da história. A gente já ouviu sobre Cristo, a gente já tem categorias bíblicas formadas, já escutamos sermões, já estamos familiarizadas com palavras como graça, redenção, aliança, pecado. Mas Israel não possuía essa mesma clareza. E isso precisa nos levar a calçar os sapatos daquele povo por alguns instantes, porque a gente precisa imaginar o quão difícil era desconstruir uma visão de mundo moldada por séculos no Egito. Demolir alicerces construídos ao longo de gerações e aprender a enxergar a realidade a partir do Deus verdadeiro e não das narrativas pagãs ao redor era algo desafiador. Por isso, tantas vezes a gente lê que quão lento eles foram, quão teimosos eles foram, inclinados à incredulidade, frequentemente rebeldes. E se a gente for justas, a gente vai perceber que nós não somos tão diferentes assim, porque antes da graça de Deus nos alcançar, nós também interpretávamos o mundo a partir de falsos centros. Então, aquele povo estava sendo apresentado ao Deus verdadeiro em contraste com todos os deuses falsos que moldaram a sua visão de mundo por séculos. Quando Moisés escreve, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra, isso não soa apenas como uma introdução bonita, mas é uma declaração profundamente confrontadora, porque céus e terra para eles significava toda a realidade que eles conheciam, tudo o que existia, tudo o que eles viam, tocavam, temiam, admiravam. E isso confronta diretamente a cosmovisão egípcia e cananeia. Se você pesquisar, você vai ver que as culturas pagãs ao redor deles diziam que o mundo havia surgido de diversas formas. Guerras entre deuses, caos cósmico, forças impessoais da natureza. Mas Gênesis apresenta algo completamente diferente, porque antes de todas as coisas existe um Deus. Um Deus eterno, soberano, sem rivais, sem origem, sem disputa. Um Deus que não nasce da criação, mas um Deus que cria. Um Deus que fala e tudo passa a existir. E isso muda absolutamente tudo, porque se Deus é o criador de todas as coisas, então a criação não pode ser adorada.
Então o sol não é Deus, a lua e as estrelas não são deuses, os rios não são deuses. A fertilidade não é divina, a natureza não possui vontade própria. Governantes não são absolutos. E o homem não está no centro do universo. Tudo pertence ao Senhor. E toda a interpretação da realidade precisa começar nele. E ao longo de Gênesis, a gente vai ver Deus reconstruindo lentamente as categorias daquele povo. Categorias como poder, por exemplo. O Egito havia moldado uma visão distorcida de poder, mas Gênesis revela um Deus que governa soberanamente sobre reis, faraós, nações, histórias e criação. Categorias como sexualidade. As culturas pagãs, elas tratavam sexualidade, até a fertilidade, como expressões religiosas desordenadas. Mas Gênesis apresenta casamento, homem, mulher, família, aliança dentro da ordem criada por Deus. Categorias também como valor humano. As nações ao redor definiam o valor humano por força, posição social, poder, mas Gênesis declara que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Vê como tudo isso era extremamente revolucionário, principalmente para um povo escravizado durante séculos. Imagine ouvir depois de gerações de opressão: vocês carregam a imagem do Criador. Uau! Entende como é que Gênesis não é apenas um livro sobre começos, mas é um livro sobre identidade, sobre pertencimento, sobre propósito, sobre realidade, sobre aprender a enxergar o mundo da forma correta novamente. Então Gênesis nos chama de volta ao Deus diante de quem todos os ídolos caem. O Deus que estava no princípio, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que inicia a história da redenção, mesmo quando o homem escolhe rebelião. E uma das coisas mais impressionantes em Gênesis é exatamente isso, perceber que desde o começo, Deus já está formando e preservando um povo pela graça, mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, mesmo depois da rebelião humana. A história da Bíblia, ela não começa com homens tentando alcançar Deus. Começa com Deus se revelando ao homem. É Deus quem fala, é Deus quem busca, é Deus quem faz aliança. E isso muda completamente a maneira como lemos toda a Escritura. Porque a Bíblia do começo ao fim não é a história de homens bonzinhos encontrando Deus. É a história de um Deus santo, gracioso e paciente, resgatando pecadores para si. E até a forma como Gênesis começa comunica isso de maneira poderosa, porque o texto não tenta provar a existência de Deus. Não apresenta argumentos filosóficos, não constrói uma defesa racional antes de começar. Ele simplesmente declara, no princípio, Deus. Como se dissesse antes de todas as coisas, ele já estava lá. A questão central da Bíblia nunca foi se Deus existe. A Bíblia parte dessa realidade. Deus existe, ele reina, ele fala e toda a criação encontra sentido nele. E isso é extremamente importante, porque a maneira como a gente enxerga Deus molda absolutamente toda a maneira como a gente enxerga a realidade. Se Deus é pequeno, a vida vai ser centrada em nós. Se Deus é distante, a gente vai querer controlar tudo sozinhas. Se Deus é apenas um recurso emocional, a nossa fé vai se tornar utilitária. Mas Gênesis apresenta um Deus completamente diferente. Um Deus majestoso, santo, soberano, um Deus pessoal. Um Deus que cria com ordem, propósito e intenção. Nada em Gênesis comunica acaso, nada comunica descontrole, nada comunica um universo abandonado. Existe um Deus governando todas as coisas desde o princípio. Bom, a gente abriu o envelope, a gente conheceu um pouco sobre o autor, sobre a audiência e falamos um pouco do propósito de Gênesis. Agora, que tal a gente começar a ler o que vem dentro desse envelope? Mas hoje eu quero que a gente desacelere um pouco e que a gente volte os nossos olhos para um único versículo, a primeira linha. Porque é impressionante como um único versículo já comunica tanto conosco. E Gênesis 1:1 diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Às vezes a gente está tão acostumado com esse texto que a gente não percebe o peso dele. Mas pensa comigo, antes de existir luz, tempo, estrelas, oceano, humanidade, história, Deus já existia. A Bíblia começa apresentando um Deus eterno, um Deus sem origem, um Deus que não foi criado. Tudo na nossa experiência humana possui um começo. Nós começamos, os nossos dias começaram, a nossa vida começou, mas Deus não. Ele simplesmente é. E a nossa mente quase não consegue sustentar essa ideia, eu sei, porque tudo o que a gente conhece é limitado pelo tempo.
Mas Deus existe antes do tempo e fora do tempo. Ele não está preso à criação. Ele não depende da criação. Ele não precisa dela para existir. E apenas isso já muda a maneira como nós enxergamos Deus, porque Deus não é apenas maior do que nós, ele é diferente de nós. Ele é autoexistente, ele é eterno, ele é suficiente em si. E perceba outra coisa impressionante: no princípio, Deus criou. Deus cria, ele traz a existência. E ele cria a partir do nada, ex nihilo, do zero. Não havia nada antes. Isso significa que tudo que existe encontra sua origem nele. Toda beleza, toda ordem, toda vida, toda verdade, toda bondade, tudo começa em Deus. Nada é autônomo, nada é independente, nada existe fora da sua vontade. E isso também confronta profundamente o nosso coração moderno, porque a gente gosta da ideia de autonomia. A gente gosta da sensação de controle. A gente gosta de pensar que nós somos o centro organizador da nossa própria história. Mas Gênesis começa desmontando isso. Nós não somos o centro, Deus é. E olha como isso também revela o poder de Deus, porque o universo inteiro surge pelo poder da sua palavra. E aqui a gente começa a enxergar um atributo precioso de Deus, a sua soberania absoluta. Nada resiste à sua palavra, nada limita o seu poder, nada ameaça o seu governo. E talvez isso fosse exatamente o que Israel precisasse ouvir antes de entrar em Canaã. Porque eles estavam assustados, inseguros, cercados por inimigos maiores do que eles. E Gênesis começa lembrando: o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre Canaã. E olha, a gente também precisa se lembrar disso. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos medos, para as nossas dores, para os nossos diagnósticos, para os nossos pecados, para as nossas circunstâncias, e tudo parece grande demais. Mas Gênesis começa levantando os nossos olhos. Existe um Deus acima de tudo isso. Um Deus que reina, um Deus que sustenta, um Deus que não perdeu o controle da história. Um Deus que é bom. E olha que coisa linda. O restante da Bíblia ainda nos mostra que esse mesmo Deus não é apenas aquele que cria, mas ele também sustenta, governa, se relaciona, faz alianças, redime. O Deus de Gênesis, capítulo 1, verso 1, não é uma força distante. Ele é um Deus que se aproxima do homem, um Deus que fala, um Deus que anda no jardim, um Deus que busca Adão depois da queda, o Deus que cobre a vergonha, o Deus que faz promessa, o Deus que conduz a história até Cristo. A Bíblia começa com um Deus eterno e soberano, mas também profundamente pessoal. Um Deus majestoso o suficiente para criar galáxias e gracioso o suficiente para se aproximar de pecadoras como eu e você. E quanto mais a gente enxerga quem Deus é, mais nós começamos a entender quem nós somos diante dele. Bom, agora que a gente abriu o envelope, lemos a primeira linha dessa grande história da redenção. Talvez a resposta mais apropriada do nosso coração seja simplesmente nos curvarmos em reverência diante do Senhor. E ao lermos Gênesis, nós somos convidados a responder a essa revelação pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé. Que ao longo dessa jornada o Senhor aumente nossa fé. Que Ele nos ensine a enxergar a realidade a partir da sua palavra. Que nossos olhos sejam continuamente erguidos para a sua grandeza. Que ao caminharmos por Gênesis, nosso coração aprenda não apenas mais sobre Deus, mas aprenda a contemplá-lo, a amá-lo, a confiar nele mais profundamente. E que ao longo desse estudo, os nossos olhos sejam continuamente direcionados para Cristo, o centro da história da redenção. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por nos conduzir por essa jornada através do livro de Gênesis. Senhor, nós te pedimos nesse dia que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer por meio da tua palavra. Que nossa fé seja aumentada ao longo dessa jornada e que possamos ver o Senhor, nosso Criador, que possamos contemplar Cristo, o nosso Salvador, e que por meio disso nós sejamos transformadas
Senhor, nós pedimos que a Tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Fique agora com os recursos que nós disponibilizamos para que você possa mergulhar ainda mais profundamente na palavra. Até a próxima! E agora eu quero te mostrar alguns recursos que a gente preparou com muito carinho para te ajudar a aproveitar melhor esse estudo. Porque a nossa intenção aqui é que você cresça, não apenas assista vídeos, mas que você aprenda a abrir a Bíblia com mais confiança, profundidade e amor pela palavra. O primeiro recurso está lá no nosso site, é um e-book gratuito, um guia de estudos da palavra. Você vai entrar no nosso site, o link está aqui na descrição desse vídeo, e você vai ver que vai aparecer uma janelinha, um pop-up, para você se cadastrar. Você vai receber então 2 e-mails. O primeiro confirmando o seu cadastro e o segundo e-mail vai vir já com um link para esse e-book. Então fique atenta para ver se não foi para a lixeira a confirmação do cadastro, para que você receba direitinho. Nesse e-book você vai aprender princípios básicos do estudo indutivo, como observar o texto, interpretar o texto, aplicar o texto corretamente. E além disso você vai encontrar lá esse marcador, uma espécie de marcador de páginas que vai acompanhar você ao longo da leitura de qualquer livro da Bíblia. E é super especial porque é um mini guia que vai te ajudando a aprofundar no texto enquanto você lê. O segundo recurso vai estar no nosso Instagram, @ovelhaperegrina_. Toda segunda-feira a gente vai ter um post sobre aquilo que a gente vai estudar ao longo da semana. E a cada semana você vai encontrar um material diferente para contribuir com essa jornada. Nessa primeira semana, por exemplo, a gente disponibilizou esse marcadorzinho para você colocar na sua Bíblia. E durante as aulas você vai conseguir preencher algumas informações que vão ser importantes ao longo da jornada. E tem mais. Nos vídeos que eu estarei ensinando, você vai encontrar um link aqui na descrição do vídeo escrito material para a semana. E esse material vai ser muito importante, porque ali você vai encontrar perguntas indutivas sobre o texto que a gente vai estudar na semana seguinte. Então, por exemplo, essa semana, ou no vídeo de hoje, por exemplo, você vai ter acesso às perguntas que nós vamos estudar sobre Gênesis 1, que vai ser o texto, o conteúdo da próxima aula. Então eu quero te encorajar a não ter medo das perguntas. Talvez você olhe para alguma delas e pense: "Ai meu Deus, eu não faço ideia da resposta", mas está tudo bem. O objetivo não é que você tenha todas as respostas, o objetivo é que as perguntas te ensinem a enxergar o texto com mais atenção. Na verdade, assim, muitas vezes quando surge uma tensão ou uma dúvida, uma aparente dissonância, isso não significa que o estudo deu errado, é justamente um sinal de que o aprendizado começou. Porque agora você está ali desacelerando, observando, pensando e fazendo conexões, sabe, permitindo que a própria Bíblia molde a sua forma de ler. E por fim, o último recurso, se você deseja se aprofundar ainda mais, desenvolver seus dons e talentos, aprender e também ensinar outras mulheres, a gente tem um curso Como Estudar a Bíblia. O link também está aqui na descrição do vídeo. E nesse curso, eu caminho com você desde os fundamentos, como entender como a história da Bíblia é uma história única, a grande história da redenção, como interpretar diferentes tipos de textos bíblicos, a importância de usar mapas, como pesquisar palavras no original com ferramentas gratuitas. E nesse curso, você vai fazer o estudo indutivo comigo na prática. Porque o nosso desejo é que mais mulheres aprendam, pratiquem e ensinem a palavra de Deus com fidelidade e amor. Conta pra gente nos comentários o que você achou de tudo isso. Que Deus te abençoe nessa jornada e espero que você cresça muito. Até mais!